a felicidade que o mundo não conhece. Imagine uma multidão reunida em uma encosta na Galileia. O sol começa a nascer sobre as colinas, lançando tons dourados sobre o rosto cansado de homens e mulheres que carregam no corpo as marcas de uma vida difícil. Muitos eram pobres, outros oprimidos, e quase todos carregavam no coração a esperança de ouvir algo que pudesse mudar suas vidas. É nesse cenário que Jesus ergue a voz e proclama palavras que atravessam os séculos, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3, Ara. Com essas palavras, ele revela um paradoxo. A verdadeira felicidade não nasce da conquista do poder, nem da abundância de riquezas, mas da consciência humilde de que precisamos de Deus. Na contramão do mundo, Jesus descreve um caminho onde os mansos herdam a terra. Os que choram são consolados, e os que têm fome e sede de justiça encontram saciedade. Não é apenas uma lista de virtudes, é o mapa da verdadeira alegria. Uma alegria que não se apaga diante das perdas, porque está enraizada em algo maior do que as circunstâncias. Enquanto o mundo repete que ser feliz é ter mais, conquistar mais, provar seu valor, o Senhor nos mostra que a bem-aventurança é viver em dependência dEle, encontrando em sua presença aquilo que o coração humano sempre buscou em vão. Cada declaração de Jesus é uma inversão da lógica terrena. Ele declara felizes os misericordiosos, porque sabem estender graça a outros. Declara felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. E chama de bem-aventurados os pacificadores, aqueles que escolhem semear reconciliação em um mundo dividido. Essas palavras ecoam como trovões suaves. A felicidade não é ausência de dor, mas a presença de Deus em meio a ela. O consolo não está em um futuro distante apenas, mas já se revela hoje no abraço do Pai, na paz que excede todo entendimento. Talvez você se pergunte: como posso ser feliz se carrego tantas lágrimas, tantas lutas, tantas injustiças? A resposta de Jesus é clara. É justamente nesse lugar de fragilidade que Deus se manifesta. É ali, quando os recursos humanos se esgotam, que experimentamos a força da graça divina. O Sermão do Monte começa mostrando que o reino de Deus é oferecido a todos os que se reconhecem necessitados. Não importa a posição social, a reputação ou a história passada. A bem-aventurança não é um prêmio para poucos, mas um convite para todos. E quando abraçamos essa verdade, descobrimos que a verdadeira felicidade não pode ser roubada por circunstâncias nem apagada por perdas. Ela floresce na alma daquele que se rende ao amor de Deus. Assim, as palavras de Cristo não são apenas promessas distantes, mas realidades presentes. Cada bem-aventurança é uma semente que, plantada no coração, produz vida abundante, mesmo em meio ao deserto. No monte, sob a luz suave da manhã, Jesus inaugurou uma nova visão de mundo. E hoje, diante de nós, ele continua repetindo: felizes são os que confiam em mim. Felizes são os que se rendem à graça. Felizes são os que descobrem que a vida verdadeira está no reino de Deus. Essa é a felicidade que o mundo não pode dar e que ninguém jamais poderá tirar. A multidão permanece atenta. Cada palavra de Jesus penetra fundo, revelando não apenas um caminho pessoal de felicidade, mas também uma missão coletiva. Após proclamar as bem-aventuranças, o Mestre olha para aqueles homens e mulheres simples, pescadores, camponeses, mães, jovens, e lhes dá uma identidade surpreendente. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14, Ara. Naquele tempo, o sal não era apenas um tempero, era um preservador, essencial para manter os alimentos em tempos sem refrigeração. Ser chamado de sal da terra significava ter um papel vital para a preservação do bem, para deter a corrupção e dar sabor à vida.
Jesus estava dizendo: vocês que o mundo não considera importantes são indispensáveis no plano de Deus. Assim também a luz. Em um mundo sem energia elétrica, a escuridão era profunda e assustadora. Uma pequena lamparina podia transformar a noite em refúgio seguro. Ao afirmar: vós sois a luz do mundo, Cristo declarou que seus seguidores seriam aqueles que dissipam as trevas da ignorância, do medo e do pecado, refletindo a própria luz de Deus. Perceba a ousadia dessa declaração. Jesus não disse que deveríamos buscar ser luz ou sal. Ele afirmou: vós sois. É uma identidade, não uma opção. Quem encontra Cristo se torna automaticamente portador dessa influência. A questão é se vamos escondê-la ou deixá-la brilhar. Mas há um alerta. O sal pode perder o sabor e a luz pode ser escondida debaixo de um vaso. Ou seja, existe o risco de que nossa fé, se vivida apenas em silêncio ou de forma superficial, deixe de cumprir sua missão no mundo. Ser sal significa viver de modo que nossas atitudes preservem a verdade e tragam sabor onde há monotonia e vazio. Ser luz significa revelar esperança onde há desespero, apontando para Cristo, que é a verdadeira fonte da claridade eterna. O mundo moderno continua faminto por esse sal e desesperado por essa luz. Em meio a notícias de violência, injustiça e desigualdade, muitos procuram uma referência de bondade, um gesto de compaixão, uma palavra de esperança, e é aí que o cristão é chamado a brilhar. Não se trata de exibir nossas obras para receber aplausos, mas de viver de tal forma que, ao olharem para nós, as pessoas possam enxergar Deus. Como o próprio Jesus conclui: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16-RA. O sal age de forma discreta, muitas vezes invisível, mas transforma o alimento. A luz, por sua vez, não existe para si mesma, mas para iluminar o caminho dos outros. Assim também é a vida do discípulo, silenciosa em humildade, mas poderosa em impacto. Quando abraçamos essa identidade, descobrimos que cada pequeno gesto importa. Um perdão oferecido, uma mão estendida, uma palavra de consolo. Tudo isso é sal e luz em ação. No topo daquele monte, Jesus não apenas chamou seus ouvintes a uma vida diferente, ele os enviou como agentes de transformação. E hoje, sua voz continua ecoando. Vocês são o sal que impede a corrupção. Vocês são a luz que dissipa a escuridão. Não é uma escolha, é uma vocação. Ser cristão é ser influência, é levar sabor onde há vazio, é iluminar onde há trevas. Esse é o chamado do Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. O silêncio paira sobre a multidão. Jesus continua a ensinar e suas palavras atingem diretamente o coração da religiosidade da época. Entre os ouvintes estavam pessoas simples, mas também fariseus e mestres da lei, conhecidos por sua devoção aparente e pelo rigor com que cumpriam cada detalhe da tradição. Então, de forma surpreendente, o mestre declara: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20-ARA. Essas palavras soaram como um terremoto espiritual. Para o povo, os fariseus eram o exemplo máximo de piedade. Eles jejuavam, davam dízimos, faziam longas orações em público e conheciam cada letra da lei. Mas Jesus revelou algo profundo. A verdadeira justiça não se mede por aparências, mas pelo coração. A religião dos fariseus era muitas vezes uma máscara. Do lado de fora, parecia perfeita, mas por dentro faltava misericórdia, sinceridade e amor. Jesus não estava chamando seus discípulos a serem mais rigorosos do que eles, mas a viverem uma fé real.
que brota de dentro para fora. É como uma árvore. Pode ter folhas verdes e flores bonitas, mas se suas raízes não estiverem firmes e alimentadas, cedo ou tarde secará. Assim também é a vida espiritual. Não basta ter aparência de santidade, é preciso que a raiz esteja mergulhada em Deus. Essa justiça mais profunda é fruto de um coração transformado. Ela não se resume a cumprir mandamentos por obrigação, mas a viver em amor. O que Jesus ensina é que a lei de Deus não deve apenas ser obedecida externamente, mas internalizada no íntimo do ser. Ele mostra isso ao falar da ira, do adultério, do juramento e do amor ao próximo. Em cada exemplo, Jesus revela que a obediência verdadeira não está apenas nas ações visíveis, mas nas intenções invisíveis. Não basta não matar, é preciso vencer a ira. Não basta não adulterar, é preciso purificar o olhar e o coração. Essa mensagem continua viva hoje. Em um mundo onde muitos buscam reconhecimento por meio da religião, Jesus nos chama a uma vida de autenticidade. Não importa o quanto falamos de fé, se ela não é vivida em misericórdia, em perdão e em compaixão. A justiça que excede a dos fariseus é a justiça do reino, que começa no coração e se manifesta em gestos concretos. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É ser íntegro quando ninguém está vendo. É escolher a verdade mesmo quando custa caro. No monte, Jesus não estava rejeitando a lei, mas revelando seu verdadeiro sentido. Conduzir-nos a uma vida moldada pelo amor de Deus. O que ele denunciava era a hipocrisia de praticar apenas para ser visto pelos homens. E hoje, diante de nós, ecoa o mesmo convite. Não viva uma fé de fachada. Viva uma fé real, que reflita o caráter de Cristo em cada pensamento, palavra e ação. A justiça que agrada a Deus não é a das aparências, mas a da transformação interior. É quando o coração é alcançado pela graça e a vida se torna um reflexo da bondade do Pai. Assim, o reino dos céus não é para os que se contentam em parecer justos, mas para os que se rendem à justiça de Deus e permitem que Ele transforme todo o seu ser. Essa é a justiça que vai além das aparências. Essa é a justiça que conduz à vida eterna. As palavras de Jesus se aprofundam ainda mais. Ele começa a confrontar não apenas o comportamento externo, mas as raízes mais escondidas do coração humano. O povo já conhecia o mandamento: não matarás. Era uma ordem clara, fácil de compreender. Mas Jesus vai além. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 22 AR. Aqui, o mestre revela uma verdade desconfortável. A violência não começa com as mãos, mas com o coração. O assassinato nasce da ira não controlada, da palavra áspera, do desprezo cultivado em silêncio. Para Deus, a fúria escondida ou expressa tem um peso tão grave quanto o próprio ato de matar. Imagine por um instante o poder destrutivo de uma palavra lançada no auge da raiva. Ela pode não tirar a vida física de alguém, mas pode esmagar sua dignidade, roubar sua alegria, destruir lares e amizades. A ira não controlada é como um incêndio que começa com uma pequena faísca, mas rapidamente consome tudo ao redor. Jesus não apenas denuncia o perigo da ira, mas apresenta o caminho da cura, a reconciliação. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Essa ordem é radical. Ele afirma que a reconciliação com o próximo é mais urgente do que o ato de adorar a Deus. Em outras palavras, não adianta levantar as mãos no templo se, ao mesmo tempo, guardamos rancor no coração.
A verdadeira espiritualidade inclui relacionamentos restaurados. Quantas vezes alimentamos mágoas em silêncio, como se fossem pequenas feridas toleráveis, mas, pouco a pouco, elas envenenam a alma. Jesus nos convida a agir com rapidez. Concilia-te depressa com o teu adversário. Mateus 5:25. O tempo é inimigo do perdão adiado. Quanto mais demoramos, mais as correntes da amargura se fortalecem. Controlar a ira não significa negá-la, mas redirecioná-la. É reconhecer sua presença, entregá-la a Deus e escolher a via do perdão. É compreender que a raiva pode até surgir, mas não precisa dominar nossas palavras, nossas ações ou nosso futuro. A reconciliação é difícil. Exige humildade para reconhecer erros, coragem para dar o primeiro passo e amor para abrir mão do orgulho. Mas é nesse ato que se revela o caráter do reino. Porque quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Cristo, que nos reconciliou com o Pai, mesmo quando ainda éramos inimigos. O mundo em que vivemos continua marcado pela ira, guerras, violência urbana, conflitos familiares. Mas o chamado de Jesus ecoa como luz em meio à escuridão. Seja você um agente de paz. Cada gesto de reconciliação é uma semente de esperança plantada em solo seco. Diante daquela multidão, Jesus ensinou que a verdadeira adoração não é apenas um cântico elevado ao céu, mas também um coração disposto a perdoar na terra. E hoje, sua voz continua a nos confrontar. Antes de se aproximar do altar, aproxime-se do irmão, porque só quem experimenta o poder da reconciliação entende o verdadeiro peso da graça. Entre os ensinamentos mais impactantes do Sermão do Monte está a forma como Jesus lida com o coração humano. O povo conhecia o mandamento: não adulterarás. Era claro, objetivo e fundamental para proteger a família e a sociedade. Mas o mestre vai além. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no coração. Mateus 5:28, Ara. De repente, o foco deixa de ser apenas o ato externo e se volta para os pensamentos mais íntimos, para as intenções ocultas, para aquilo que ninguém vê. Jesus revela que a verdadeira pureza não se resume a comportamentos visíveis, mas envolve também o território secreto da mente e do coração. Na cultura de sua época, como na nossa, era comum medir a santidade pelo que aparece. Porém, diante de Deus, não há máscaras. Ele enxerga o que os olhos humanos não podem alcançar: os desejos escondidos, os pensamentos que alimentamos em silêncio. Esse ensino não é uma condenação sem saída, mas um chamado à vigilância interior. Jesus alerta que a batalha pela pureza começa antes do ato consumado, começa no olhar, no pensamento, no desejo cultivado. O que guardamos dentro de nós molda quem nos tornamos por fora. Ele usa palavras fortes: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Mateus 5:29. Não é uma ordem literal de automutilação, mas uma metáfora radical. Jesus está dizendo que devemos lidar com o pecado na raiz, cortando pela raiz aquilo que nos afasta de Deus. É um chamado para a disciplina espiritual, para eliminar de nossa vida tudo aquilo que contamina a mente e o coração. Em uma sociedade saturada por imagens, desejos fabricados e estímulos constantes, esse ensino se torna ainda mais urgente. Vivemos em um tempo onde a impureza se esconde em telas, conversas e pensamentos. E se não cuidarmos daquilo que entra pelos olhos e é alimentado pela mente, facilmente nos tornamos escravos de paixões que corroem a alma. Mas há também uma promessa implícita. É possível viver com um coração limpo. Jesus já havia declarado: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A pureza não é apenas a ausência de pecado, mas a presença da graça que transforma.
Guardar a pureza significa cultivar pensamentos que honram a Deus, direcionar o olhar para o que edifica e permitir que o Espírito Santo purifique nossas motivações. É aprender a dizer não ao que contamina e sim ao que conduz à vida. Essa busca não é solitária, é na comunhão com Deus, através da oração, da palavra e da vigilância que encontramos força para manter o coração íntegro. Não se trata de perfeição humana, mas de rendição diária àquele que pode nos renovar por completo. No monte, Jesus não apenas condena o pecado escondido, ele oferece esperança, porque aquele que conhece o íntimo também é aquele que pode restaurar o íntimo. Não há pensamentos tão sombrios que não possam ser iluminados pela graça, nem desejos tão distorcidos que não possam ser purificados pelo amor do Pai. Assim, o convite permanece: guarde a pureza no coração e nos pensamentos, pois quem preserva o coração diante de Deus experimenta a verdadeira liberdade, uma liberdade que o mundo não consegue oferecer, mas que apenas Cristo pode conceder. Entre os ensinos mais desafiadores de Jesus, talvez nenhum tenha chocado tanto a multidão quanto este: o chamado para amar os inimigos. O povo esperava justiça contra os opressores, ansiava por vingança contra os romanos e desprezava aqueles que lhes faziam mal. Mas Jesus olha nos olhos de seus seguidores e declara: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Essa afirmação rompe com toda a lógica humana. Afinal, é natural amar quem nos ama. É fácil respeitar quem nos trata bem, mas perdoar aquele que nos fere, estender a mão a quem nos humilha, orar por quem nos deseja o mal, esse é o escândalo do Evangelho. Um amor que não se limita, que ultrapassa fronteiras e quebra as correntes do ódio. Jesus vai ainda mais fundo ao confrontar a lei da retaliação, o famoso olho por olho, dente por dente. Essa regra, originalmente dada para limitar a vingança, havia se tornado desculpa para alimentar a espiral da violência. O mestre, então, propõe outro caminho. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Se alguém exigir tua túnica, entrega também a capa. Essas palavras não incentivam a passividade diante da injustiça, mas ensinam a quebrar o ciclo da violência com a força da mansidão. Jesus nos mostra que o verdadeiro poder não está em revidar, mas em transformar o mal através do bem. E é aqui que a mensagem atinge o coração. Porque em algum momento, todos nós experimentamos a dor de ser feridos, traídos ou rejeitados. A resposta mais natural é erguer muros, devolver na mesma moeda, alimentar ressentimentos. Mas o Senhor nos convida a algo sobrenatural: amar quem não merece. Esse amor não é sentimento, é decisão. É escolher perdoar quando o coração insiste em se fechar. É orar por quem nos machuca, não porque sentimos vontade, mas porque decidimos obedecer. E nesse processo, algo extraordinário acontece. A ferida começa a cicatrizar, o peso da amargura se dissolve e a paz de Deus invade o coração. Jesus conclui esse ensino apontando para o exemplo supremo, o próprio Pai, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5:45, ARA. Deus não distribui seu amor de acordo com méritos. Ele derrama graça até sobre os que o rejeitam. E é esse padrão divino que somos chamados a refletir. Ser filho do Pai é aprender a amar como Ele ama. O mundo está cansado de discursos de ódio e polarização. A humanidade clama por um amor que reconcilia, que não se rende ao ressentimento. E é exatamente esse amor que Jesus planta no coração de seus discípulos. No monte, o Mestre não apenas ensinava, mas preparava o caminho para a cruz,
onde demonstraria o maior ato de amor da história: entregar a vida por seus inimigos, por mim e por você. Assim, o convite continua ecoando. Ame além dos limites, ame até os inimigos. Porque quando fazemos isso, revelamos ao mundo a essência do Evangelho e nos tornamos espelhos do próprio coração de Deus. O monte silencia novamente. O vento sopra suave entre as pedras e os olhares se voltam atentos para o Mestre. Jesus agora toca em um tema delicado: a motivação da fé. Não basta praticar boas obras, orar ou jejuar. O que importa diante de Deus é por que fazemos isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Mateus 6:1-R. Naquela época, era comum ver religiosos exibindo suas esmolas nas praças, orando em pé nas sinagogas ou jejuando com o rosto abatido apenas para conquistar admiração. O povo simples acreditava que aquela era a verdadeira piedade. Mas Jesus revela algo profundo. Quando a fé é praticada apenas para impressionar os outros, ela perde o valor diante de Deus. Ele não condena a esmola, a oração ou o jejum, ao contrário, incentiva essas práticas. Mas mostra que o foco não deve estar na aprovação humana, e sim no coração do Pai, que vê em secreto. É um convite a uma espiritualidade silenciosa, mas poderosa. Quando você ajuda alguém em necessidade, faça isso sem esperar reconhecimento. Quando orar, feche a porta do quarto e fale com Deus em intimidade. Quando jejuar, mantenha o semblante sereno, para que apenas o Senhor saiba da sua entrega. Jesus nos lembra de algo essencial. A fé não é espetáculo, é relacionamento. O valor da nossa devoção não está na quantidade de aplausos que recebemos, mas na profundidade da nossa comunhão com o Pai. E Ele nos ensina uma oração que atravessa gerações: o Pai Nosso. Simples, direta, cheia de reverência e confiança. Uma oração que nos ensina a depender do pão diário, a perdoar e a buscar livramento do mal. Essa oração não é uma fórmula para repetição mecânica, mas um modelo de como se deve orar com o coração. O mesmo se aplica ao jejum. Para muitos, era apenas uma forma de mostrar sacrifício. Mas Jesus redefine. O jejum não é sobre aparência, mas sobre quebrantamento e entrega. É o momento de silenciar o corpo para ouvir a voz de Deus mais claramente. No mundo de hoje, a tentação da aparência é ainda mais forte. Vivemos em uma era de visibilidade, onde tudo se expõe em telas, e até a fé corre o risco de virar performance. Mas o chamado de Cristo continua ecoando. A verdadeira espiritualidade é aquela que permanece de pé, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a fé que transforma, porque não busca recompensa humana, mas a recompensa do Pai. Uma fé que não se exibe, mas se derrama. Uma fé que não busca aplausos, mas busca a presença. No monte, Jesus convidou seus discípulos a irem além da hipocrisia e entrarem em um lugar secreto de intimidade. E hoje, Ele continua a nos chamar. Escolha a sinceridade, não a aparência. Porque no silêncio da oração escondida, na esmola sem testemunhas, no jejum discreto, é ali que Deus se revela. É nesse lugar oculto que a fé se torna viva e o coração encontra a recompensa eterna, a comunhão com o Pai que vê em secreto. O Sermão do Monte prossegue, e Jesus agora toca em uma das dores mais profundas da humanidade, a ansiedade. Ele olha para aquela multidão composta de camponeses, pescadores e trabalhadores humildes. Muitos não sabiam se teriam comida no dia seguinte ou roupas adequadas para o inverno. Então, o Mestre ergue a voz com palavras que atravessam os séculos. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Mateus 6:25.
Naquele tempo, como hoje, a preocupação corroía a alma. A ansiedade é como uma sombra que se estende sobre o coração, lembrando-nos constantemente de tudo o que pode dar errado. Ela rouba o presente em nome de um futuro incerto. Mas Jesus oferece uma perspectiva diferente. Viver pela confiança no cuidado de Deus. Ele aponta para a natureza ao redor. Olhai as aves do céu. Elas não trabalham, não armazenam, e ainda assim são alimentadas pelo Pai. Considerai os lírios do campo. Eles não tecem, mas estão vestidos com esplendor maior do que o de Salomão. Se Deus cuida dos pássaros e das flores, quanto mais cuidará de nós, seus filhos. Essas imagens não são apenas poéticas, são um convite à confiança prática. Jesus não ignora nossas necessidades reais, mas nos lembra de algo essencial. A ansiedade não acrescenta nada à vida. Ao contrário, desgasta, paralisa e nos afasta da fé. O caminho proposto por ele é claro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 AR. Aqui está o segredo. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade, todas as demais necessidades encontram seu lugar. Não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que nada nos faltará, porque o Pai conhece e supre cada detalhe da nossa existência. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que está além de nossas forças. O antídoto é a entrega. É reconhecer que o amanhã não nos pertence, mas está nas mãos daquele que já está lá. Por isso, Jesus encerra esse ensino com uma exortação simples e poderosa. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34 AR. Isso significa viver um dia de cada vez, confiando que a graça de Deus será suficiente para hoje e amanhã haverá uma nova porção. No mundo moderno, marcado por pressa, instabilidade e excesso de preocupações, essas palavras soam como bálsamo. A ciência pode oferecer técnicas de controle da ansiedade, mas apenas Cristo oferece a verdadeira paz que guarda o coração. Buscar o reino em primeiro lugar é colocar Deus no centro de cada decisão, cada sonho e cada plano. É permitir que a vontade dele guie os passos e confiar que, em seu tempo, tudo se encaixará. No monte, Jesus não prometeu ausência de lutas, mas presença constante do Pai. E essa é a esperança que atravessa gerações. Quem busca o reino jamais ficará desamparado. Assim, o convite permanece vivo. Solte o peso das ansiedades, entregue o amanhã nas mãos de Deus e viva hoje com confiança. Porque aquele que cuida dos lírios do campo e das aves do céu, certamente cuidará de você. O Sermão do Monte se aproxima do clímax e Jesus resume em uma frase simples, mas de poder transformador, a essência da vida cristã. Com voz serena e firme, ele declara: portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12 AR. Essas palavras são conhecidas como a regra de ouro, e talvez sejam o princípio moral mais universal já proclamado. Diferente de códigos que apenas proíbem o mal, Jesus vai além. Ele nos chama a agir ativamente em favor do outro, da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Naquele tempo, muitos mestres e filósofos já ensinavam algo semelhante, mas em tom negativo. Não faça ao outro o que não gostaria que fizessem a você. Porém, Cristo eleva o padrão. Ele não nos chama apenas a evitar o mal, mas a praticar o bem. A verdadeira justiça, segundo Jesus, não é passiva, mas ativa, criativa, generosa. Imagine como o mundo seria transformado se cada pessoa aplicasse essa simples regra em casa, no trabalho, nas ruas e até mesmo nas redes sociais. Relações marcadas pelo egoísmo seriam substituídas por respeito, empatia e compaixão. Guerras não teriam lugar.
A desigualdade seria reduzida. O sofrimento humano seria profundamente aliviado. Mas a regra de ouro não é apenas uma estratégia de convivência social. Ela é um reflexo do próprio coração de Deus. Jesus resume nela a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. O amor a Deus e ao próximo encontra aqui sua expressão mais prática: colocar-se no lugar do outro e agir em seu favor. Esse princípio exige mais do que boas intenções. Ele pede sensibilidade para enxergar o outro como alguém digno de cuidado, mesmo quando não nos dá nada em troca. É fácil aplicar essa regra com quem nos trata bem, mas o desafio maior está em praticá-la diante da indiferença, da ingratidão ou até da hostilidade. No cotidiano, isso se traduz em gestos simples: oferecer ajuda a quem precisa, ouvir com paciência, falar com gentileza, perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. São atitudes que parecem pequenas, mas carregam um poder extraordinário de transformar vidas. E mais do que isso, quando vivemos pela regra de ouro, testemunhamos o caráter de Cristo ao mundo. Mostramos que o reino de Deus não é feito apenas de palavras, mas de ações que iluminam as trevas. No monte, enquanto a multidão escutava em silêncio, Jesus desenhava um caminho de vida que ultrapassava rituais e tradições. Ele mostrava que a essência da fé não está em fórmulas religiosas, mas em como tratamos uns aos outros. E hoje, suas palavras continuam ecoando. Faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Não espere o primeiro passo, seja você a mudança. A regra de ouro não é apenas um conselho ético, é um chamado à imitação do próprio Cristo, que viveu entregando-se pelos outros até a cruz. Ele fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E assim, cada vez que escolhemos amar, servir e cuidar, tornamo-nos reflexos vivos desse amor que transforma o mundo. O sol já começa a se pôr no monte. O discurso de Jesus se aproxima do fim e ele escolhe concluir com uma imagem poderosa, gravando em corações e mentes uma verdade eterna. Sua voz ecoa entre as pedras e colinas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25, ARA. A cena é vívida: 2 casas, 2 fundações, 2 histórias. Uma construída sobre a rocha firme, outra sobre a areia instável. A tempestade vem para ambas, mas apenas uma permanece de pé. Jesus não fala aqui de construções físicas, mas da própria vida. Cada decisão, cada valor, cada escolha é como um tijolo colocado em nossa existência. E a pergunta inevitável é: qual é o alicerce que sustenta a sua vida? Muitos constroem sobre a areia da autossuficiência, do prazer momentâneo, das riquezas passageiras ou da aprovação dos homens. Esses fundamentos parecem fortes até que a tempestade chega. E as tempestades sempre chegam, seja na forma de crises, perdas, provações ou até mesmo na hora final da morte. Somente quem edifica sobre a rocha, isto é, sobre Cristo e sua palavra, permanece firme. Porque não basta apenas ouvir os ensinamentos de Jesus, é preciso praticá-los. O ouvir sem obedecer é como construir sobre areia. Bonito por fora, mas frágil por dentro. A mensagem é clara. Não existe vida inabalável sem obediência. Não há firmeza verdadeira sem compromisso com a palavra. O cristianismo não é um adorno para dias tranquilos, mas um fundamento para resistir às tempestades. Essa parábola nos chama à reflexão profunda. Como temos construído nossa jornada? Estamos apenas admirando as palavras de Jesus à distância ou permitindo que elas moldem nossas atitudes, decisões e caráter? O contraste é radical. O homem prudente não é aquele sem problemas.
mas aquele que permanece firme mesmo em meio às maiores adversidades. E sua firmeza não vem dele mesmo, mas do alicerce sobre o qual se apoia. Ao concluir o Sermão do Monte, Jesus não deixa espaço para neutralidade. Sua mensagem é um chamado à escolha: areia ou rocha, superficialidade ou profundidade, aparência ou verdade. Hoje, essas palavras ainda ecoam com urgência. O mundo é instável, as circunstâncias mudam e as tempestades da vida continuam a nos provar. Mas a promessa de Cristo é segura. Quem edifica sobre a rocha não será abalado. E essa rocha não é apenas um princípio moral, mas uma pessoa, o próprio Cristo, fundamento eterno e seguro. Ele é a palavra viva, a base que resiste a todo vento e a toda chuva. Assim, o Sermão do Monte termina não apenas como um discurso inspirador, mas como um convite decisivo. Construa sua vida sobre a rocha. Viva não só de ouvir, mas de praticar. E quando vierem as tempestades, porque virão, você não cairá, pois estará firmado em Cristo, o alicerce inabalável.